Se você chegou aqui, é porque algo dentro de você já sentiu que a sua casa precisa de proteção, que as paredes que te abrigam estão pedindo mais do que limpeza física, estão clamando por paz, por luz, por libertação. O ambiente que deveria ser refúgio seguro, porto de paz e refúgio de Deus, pode estar sendo alvo de forças que buscam perturbar essa harmonia divina. E é exatamente por isso que você foi conduzido até aqui, ao canal Jornada da Fé. Um espaço dedicado a clamar com fervor a ajuda dos santos arcanjos, poderosos mensageiros do Senhor, para que atuem em nossas vidas com a graça e a autoridade que lhes foram confiadas. Hoje, queremos pedir a São Miguel Arcanjo que venha com sua espada celestial para selar e defender seu lar contra todo o mal, para que sua casa se torne um santuário onde a presença do Altíssimo habite e transforme cada ambiente em um lugar de paz e luz. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor invencível da Igreja de Deus, nós recorremos a ti neste momento tão importante. Tu que com teu escudo protege os justos e que com tua espada expulsa o maligno, recebe agora a nossa súplica, porque sabemos que nenhum poder das trevas pode resistir ao teu poder concedido pelo Senhor. Nós te pedimos que adentres este lar, que sejas o guardião de cada porta, de cada janela, de cada cômodo, afastando toda a sombra de discórdia, toda a presença maligna que busca roubar a paz, a alegria e a segurança de quem aqui habita. Que a tua luz resplandeça por toda a casa, iluminando os cantos mais escuros, dissipando as dúvidas, os medos e toda a ansiedade que possa estar atormentando o coração dos moradores. São Miguel, fiel defensor e protetor, assim como livraste o céu da presença de Satanás, livra agora este lar de toda influência contrária à vontade de Deus. Que tua espada flamejante seja a barreira impenetrável contra todo tipo de inveja, feitiçaria, olho gordo e maldições que possam ter sido lançadas contra esta casa, mesmo que de forma oculta ou desconhecida. Que nada, absolutamente nada, que não venha do amor e da graça do Pai Celestial encontre lugar para permanecer. Derruba todo muro espiritual que possa ter sido erguido contra esta residência. Destrói toda a corrente que prende as almas aqui vivendo e traz a liberdade que somente o Espírito Santo pode conceder. Senhor Deus Todo-Poderoso, com humildade e confiança, consagramos este lar a Ti. Entregamos cada alma, cada história, cada sofrimento e cada sonho. Que o sangue precioso do Senhor Jesus cubra toda essa casa, que as janelas sejam como portais de bênção e que a porta de entrada se transforme em passagem de proteção divina. Que o Espírito Santo, em sua infinita bondade, desça e percorra cada espaço desta morada, purificando tudo que tenha sido contaminado, silenciando toda voz de confusão, apaziguando toda a turbulência que possa ter tomado conta dos corações. Que o ar que respiramos aqui seja cheio da paz que excede todo o entendimento, a paz que vem do alto, que não pode ser abalada por circunstâncias terrenas. São Miguel Arcanjo, não permita que haja dentro desta casa lugar para o medo, a desconfiança, a briga ou a tristeza profunda. Que tua presença, poderosa e constante, renove os laços de amor entre os membros dessa família. Que a fé volte a florescer em cada coração, que o perdão seja a base de cada conversa e que a esperança se renove a cada amanhecer. Que as noites sejam tranquilas e restauradoras, livres de perturbações. Que o sono seja um bálsamo concedido por Deus para restaurar forças e trazer novas bênçãos. Defensor celestial São Miguel, fortalece os moradores desta casa para que possam resistir às tentações e armadilhas do inimigo, que eles possam vestir a armadura espiritual que os protege das investidas do mal e que possam caminhar na justiça e na verdade, guiados pela luz do Senhor. Que cada passo dado dentro e fora desta residência seja abençoado e protegido, que a presença dos anjos enviados por ti esteja sempre a postos para impedir qualquer ataque espiritual ou ameaça invisível. Se por acaso alguma palavra negativa, mágoa profunda ou ação impura tenha aberto brecha para o mal, que tudo seja selado agora pela autoridade de Deus e pelo poder do teu escudo. Que os objetos, as lembranças
e até mesmo as atitudes que possam ter servido de entrada para forças contrárias sejam removidos, purificados e entregues ao fogo divino para que nada reste que possa prejudicar o bem-estar espiritual e material deste lar. São Miguel, pedimos que concedas um vigilante anjo para cada porta, para cada janela, para cada canto e cada recanto desta casa. Que eles estejam atentos, que vigiem com zelo e que atuem com prontidão, para que nenhum perigo espiritual se aproxime sem que sejam imediatamente impedidos. Que a casa seja reconhecida no céu como território de Deus, um lugar onde o mal não tem direito de atuar, onde o bem reina soberano e onde a graça se manifesta em abundância. Por fim, Pai amoroso, que o Senhor derrame sobre este lar a sua paz que ninguém pode tirar. Que as bênçãos do céu desçam e fiquem, que os filhos, os pais, os avós e toda a família sintam a presença consoladora do Espírito Santo em cada momento. Que esta casa seja um farol de luz, um refúgio seguro em meio às tempestades do mundo, um espaço onde a fé se fortalece e onde a esperança nunca morre. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo defende minha casa contra todo o mal. São Rafael Arcanjo, médico divino enviado pelo Altíssimo, fonte de luz e conforto para os enfermos, a tua presença agora é invocada com profunda fé para que alcances o milagre da cura em todos os sentidos. Nós reconhecemos que a saúde é dom precioso de Deus, um tesouro que sustenta o corpo e a alma, e que em muitas ocasiões se encontra fragilizada pela doença, pelo cansaço, pelo desânimo ou pelas provações da vida. Por isso, pedimos que o teu manto protetor cubra cada enfermo, cada aflito, cada coração que sofre, trazendo o bálsamo celestial capaz de restaurar a vitalidade e a esperança. Glorioso São Rafael, tu que foste enviado para cuidar de Tobias e de sua família, guiando-os em segurança e libertando-os de males ocultos, nós te pedimos que sejas também o nosso guia e intercessor na jornada pela recuperação. Que a tua luz resplandeça sobre cada célula do corpo enfermo, tocando cada órgão debilitado, cada parte que necessita de restauração, pois sabemos que Deus, em sua infinita misericórdia, pode operar maravilhas através da tua intercessão. Que a tua presença seja o sopro divino, que renova as forças, que revigora o espírito e que acalma a mente aflita. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai de misericórdia, nós apresentamos diante de ti cada pessoa que agora carrega algum sofrimento físico ou emocional. Que o Espírito Santo venha como um rio de cura, purificando, fortalecendo e restaurando cada ser, devolvendo a saúde e a alegria de viver. Que a paz do Senhor esteja em cada coração, trazendo serenidade e confiança na tua providência. Que a luz da tua graça dissipe toda sombra de enfermidade e que o Espírito Consolador habite em plenitude na alma daqueles que clamam por alívio. São Rafael, grande anjo da cura, nós confiamos em tua poderosa intercessão para que o Senhor toque com sua mão santa os corpos cansados, quebre as correntes da doença e restaure a harmonia perdida. Que tu possas conduzir os médicos, os enfermeiros e todos os que assistem aos enfermos com sabedoria, compaixão e dedicação. Que cada tratamento, cada medicamento e cada gesto de cuidado sejam instrumentos da vontade divina para trazer a recuperação plena. Médico celestial, acompanha também aqueles que sofrem feridas da alma, os que carregam angústias invisíveis, os que enfrentam batalhas emocionais silenciosas, pois sabemos que a saúde verdadeira envolve o equilíbrio do corpo e do espírito. Que tua luz penetre as profundezas do coração, libertando das dores do passado, dos traumas, dos medos que paralisam, das tristezas que oprimem. Que o Espírito de Deus renove a mente e o ânimo, enchendo de coragem e confiança na força que só o Altíssimo pode conceder. Que a tua presença constante nos hospitais, nas casas e nos lugares onde o sofrimento se manifesta seja um farol de esperança, um sinal da proximidade de Deus em meio às dificuldades. Que os doentes sintam o abraço consolador do céu, que suas lágrimas sejam enxugadas pelo amor divino e que a força para continuar a luta
lhe seja renovada dia após dia. São Rafael, tu que és o mensageiro da cura e da proteção, defende os enfermos contra toda influência do mal que tenta enfraquecer o corpo e o espírito. Que a saúde de cada um seja restabelecida pela graça de Deus e que a paz que excede todo o entendimento reine nos corações que sofrem. Que o Senhor, em sua bondade, conceda milagres que fortaleçam a fé e renovem a esperança. Pai misericordioso, que possamos reconhecer que a verdadeira cura não está apenas na ausência de enfermidade, mas na presença constante da Tua graça em nossas vidas. Que a fé no Senhor seja o remédio que nunca falha, que sustenta mesmo quando as forças do corpo faltam, e que a confiança em Teu amor seja a âncora segura em meio às tempestades da vida. Abençoa, Senhor, as famílias que acompanham os enfermos, dando-lhes paciência, força e serenidade para suportar as dificuldades com coração cheio de amor e confiança. Que saibam ser instrumentos de consolação e cuidado, refletindo o amor de Cristo em cada gesto e palavra. Que a unidade familiar se fortaleça, que a fé se mantenha firme e que a esperança nunca se apague, pois sabemos que Tu és o Deus da vida e da restauração. São Rafael Arcanjo, pede ao Senhor que derrame sobre nós a saúde do corpo e da alma, que restabeleça a força, que acalme a dor e que conceda a paz que o mundo não pode dar. Que Tua proteção se estenda a todos que necessitam e que, por Tua intercessão, possamos testemunhar a glória de Deus operando milagres de cura e amor. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura e restaura a minha saúde e a de minha família. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel do Altíssimo, tu que foste enviado pelo Senhor para anunciar o impossível, tu que levaste à Virgem Maria a notícia do maior milagre da história da humanidade, hoje te suplicamos, com o coração contrito e a alma aflita, que tragas até nós a mesma força celestial que fez o impossível se tornar realidade. Tu que conheces os caminhos do céu e sabes das urgências humanas, apresenta ao trono do Altíssimo o nosso pedido, pois há em nosso coração uma súplica que não pode mais esperar, uma causa que precisa de intervenção imediata, um milagre urgente que só pode vir do alto. Tu que anuncias a vontade divina e vens sempre com palavras de paz e promessas de salvação, sê agora nosso intercessor nesta necessidade que parece sem saída, neste sofrimento que se arrasta, nesta situação que foge das nossas mãos e nos deixa sem forças para seguir. São Gabriel, porta-voz das decisões de Deus, leva a Ele o nosso clamor, leva aos céus a nossa necessidade com a mesma urgência que levou a mensagem a Maria. Sabemos que nada é impossível para Deus e por isso recorremos a Ti, que estás diante da face dEle para que tragas uma resposta, uma solução, um alívio. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor de misericórdia e justiça, nós reconhecemos que muitas vezes somos fracos na fé, pequenos diante das adversidades, mas confiamos que Tua bondade jamais abandona os que esperam em Ti. Sabemos que Teus planos são maiores que os nossos e que Teus caminhos são perfeitos, mesmo quando não os compreendemos. Mas hoje, Senhor, humildemente Te pedimos pelas mãos de São Gabriel Arcanjo que ouças com compaixão este pedido urgente, esta causa que pesa em nosso peito, que tira o nosso sono, que consome nossa paz e nos faz chorar em silêncio. São Gabriel, intercede pelas famílias que estão se desfazendo, pelos casamentos à beira do abismo, pelas mães que não sabem como alimentar seus filhos, pelos pais que perderam o emprego e estão desesperados, pelos jovens que perderam o rumo, pelas crianças que choram em silêncio por aquilo que nem sabem nomear. Intercede por aqueles que esperam há anos por uma resposta, por aqueles que perderam as esperanças e já não sabem o que fazer. Intercede por aquele que recebeu um diagnóstico terrível, por quem enfrenta dívidas impagáveis, por quem está sendo injustiçado, por quem não vê mais luz no fim do caminho. São Gabriel Arcanjo, traz até nós o milagre que suplicamos, não por nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus que é infinita. Toca com Tua presença celestial os corações das pessoas envolvidas nesta causa. Se for preciso mudar decisões, tocar mentes, abrir caminhos, que assim seja feito. Se for preciso quebrar correntes,
mover estruturas, desfazer embaraços, que assim seja realizado. Que a tua intercessão leve a nossa súplica ao trono de Deus com a urgência que ela necessita, pois o tempo da terra não é o tempo do céu, mas a angústia que arde em nosso peito não nos permite mais esperar. Tu que anuncias boas novas, anuncia agora também a boa notícia da libertação, da cura da reviravolta, do impossível que se torna possível para a glória do Senhor. Tu que falaste com firmeza e doçura, fala ao nosso favor diante do Pai. Fala pelo doente que já perdeu a esperança. Fala pelo filho que se afastou de casa e se entregou ao mundo. Fala por aquele que tenta recomeçar e só encontra portas fechadas. Fala por aquele que chora a perda de alguém querido e não encontra consolo. Fala por aqueles que já não têm forças nem para pedir. Senhor Deus, escuta o clamor que chega até ti pelas mãos de São Gabriel Arcanjo. Se for da tua vontade, realiza agora mesmo esse milagre que o coração de teu filho e tua filha tanto espera. Que tua palavra seja pronunciada com poder. Faça-se, e tudo será transformado. Que tua luz invada esta situação com força sobrenatural, pondo fim ao desespero e inaugurando um novo tempo. Um tempo de paz, de abundância, de reconciliação, de cura e vitória. Que se cumpra em nossas vidas o teu plano, mas que neste momento, se for para a glória do teu nome e para a salvação das almas, possamos receber a graça que tanto pedimos. São Gabriel Arcanjo, não nos deixes sem resposta. Que mesmo se o milagre não vier como esperamos, possamos sentir a presença de Deus sustentando-nos e conduzindo-nos com amor. Que tenhamos sinais de que não estamos sozinhos. Que tenhamos força para esperar, fé para continuar, esperança para não desistir. Que não percamos jamais a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece parado. Que o silêncio do céu não seja interpretado como ausência, mas como preparo. E se o milagre for concedido, que saibamos reconhecer a mão de Deus em cada detalhe. Que saibamos agradecer com o coração rendido e que jamais esqueçamos da fidelidade do Senhor, que nos ouve e se compadece. Que nosso testemunho possa edificar outras vidas, inspirar outras almas a confiarem no poder divino e a acreditarem que mesmo nas situações mais difíceis, Deus é capaz de agir com rapidez e perfeição. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, leva ao céu o meu pedido de milagre urgente. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe dos exércitos celestes, guardião fiel das almas e defensor invencível do povo de Deus, hoje te suplicamos com um profundo clamor que estendas tua espada poderosa sobre todas as famílias que vivem neste mundo, marcado por tantas ameaças visíveis e invisíveis. Tu que és o primeiro entre os combatentes do céu, aquele que enfrentou o dragão antigo e o lançou para fora, vem agora em auxílio das nossas famílias, tantas vezes feridas, divididas, desestruturadas e ameaçadas pelas forças que desejam destruir aquilo que Deus uniu com amor e selou com a bênção da vida. São Miguel, não pedimos apenas proteção física, mas sobretudo proteção espiritual, pois sabemos que os lares têm sido alvos constantes de divisões, de brigas, de incompreensões e de ataques que vêm como flechas lançadas para semear o caos, a discórdia e o distanciamento. Entra agora com tua milícia celeste na casa de cada família que clama por socorro. Percorre cada cômodo, sela cada ambiente, derrama tua força sobre cada coração, fortalece os vínculos de amor, reconstrói os laços que se romperam e expulsa, com autoridade divina, tudo aquilo que não vem de Deus e que ameaça o sagrado que existe dentro do lar. Príncipe celeste, protege os pais para que sejam firmes, prudentes, compassivos e sábios na condução da família que lhes foi confiada. Que não se deixem abalar pelas pressões do mundo, pela frieza dos dias atuais, nem pelo cansaço do cotidiano. Que sejam verdadeiros exemplos de fé, de retidão e de amor incondicional, sendo presença forte e segura dentro do lar. Protege as mães, sustentando-as com teu escudo, para que mantenham viva a chama da esperança e da ternura, mesmo diante das adversidades. Que suas palavras sejam fonte de consolo,
que seu abraço seja cura, que sua entrega diária seja reconhecida e recompensada pelo olhar amoroso de Deus. Guarda São Miguel os filhos, que muitas vezes caminham por estradas perigosas, expostos a influências malignas, a pensamentos confusos, a seduções que os afastam da verdade e do caminho da salvação. Ilumina suas escolhas, afasta os falsos amigos, bloqueia as armadilhas do inimigo e concede-lhes o desejo profundo de permanecerem sob o abrigo do lar e do amor dos pais. Que os jovens encontrem na fé a razão para seguir firmes, que não se percam na ilusão de uma liberdade sem limites, mas que descubram com alegria a verdadeira liberdade que vem de um coração puro e unido a Deus. Protege também os idosos da família, aqueles que carregam a sabedoria do tempo e o peso das batalhas vencidas. Que sejam valorizados, respeitados e amados, que não sejam esquecidos nem desprezados, mas que tenham a certeza de que sua vida continua sendo fecunda, necessária e iluminada pela graça de Deus. Guarda as famílias que enfrentam perdas, que sofrem lutos, que choram ausências dolorosas. Consola o coração dos que ficaram, fortalece os laços dos que permanecem unidos pelo amor, mesmo na dor, e mostra que mesmo na morte, Deus é o Senhor da vida. São Miguel Arcanjo, olha com misericórdia pelas famílias que vivem em crise, onde o silêncio se tornou pesado, onde as palavras se tornaram armas, onde o perdão parece impossível. Derrama tua luz para que os olhos sejam abertos e os corações se deixem tocar pela graça do Altíssimo. Que a reconciliação aconteça, que o amor seja restaurado, que o orgulho ceda espaço à humildade, que o passado seja perdoado e o futuro reconstruído com esperança e fé. Tu que vês tudo com os olhos da eternidade, sabes onde estão as raízes do sofrimento familiar. Pede ao Senhor que venha com poder curar essas feridas escondidas, lavar essas dores antigas e trazer um novo tempo de unidade. Se há maldições lançadas contra esta família, que sejam agora quebradas pelo poder do nome de Jesus, com tua espada de justiça. Se houve pactos contrários, palavras de rancor, influências ocultas, feitiçarias, invejas ou qualquer tipo de ataque espiritual, que tudo isso seja desfeito neste instante e lançado ao abismo de onde veio. Nenhum mal prevalecerá contra uma família consagrada ao Senhor. Nenhuma treva terá força onde reina a luz de Deus. Consagramos cada família ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria e à proteção invencível de São Miguel Arcanjo. Que os anjos da paz acampem ao redor de cada lar, que os santos estejam em comunhão com cada membro da casa, que o Espírito Santo conduza cada decisão e que o amor seja o alicerce inabalável que sustenta tudo. Que as refeições sejam partilhadas com gratidão, que as noites sejam de descanso verdadeiro, que as manhãs tragam renovação e que o nome de Deus seja sempre invocado com reverência dentro do lar. E se houver na casa um altar, uma imagem sagrada, uma vela acesa diante do Senhor, que tudo isso seja sinal de que esta família escolheu pertencer ao céu. Que as bênçãos sejam multiplicadas, que as provações sejam vencidas, que a fé nunca se apague, que esta família seja exemplo para outras, testemunho vivo da presença de Deus no mundo, prova de que com fé, amor e proteção dos santos é possível resistir a todas as tempestades e permanecer firme até o fim. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege minha família contra todo o mal. São Rafael Arcanjo, celestial companheiro de caminhada, enviado por Deus para conduzir, proteger e restaurar, hoje recorremos a Ti com toda a confiança do nosso coração, pedindo que nos acompanhes no caminho do trabalho, das decisões profissionais, dos esforços diários que tantas vezes parecem em vão. Tu que foste designado pelo Altíssimo para guiar Tobias por uma estrada longa, repleta de perigos ocultos e desafios inesperados, vem também agora ao nosso encontro, conduzindo cada passo que damos na busca por dignidade, sustento e realização. Porque o trabalho não é apenas um dever, mas também um meio pelo qual participamos da obra criadora de Deus e sustentamos com honra aqueles que amamos. São Rafael, nós te suplicamos,
Caminha à frente de cada um que busca uma colocação, que sai todos os dias com fé, mesmo sem saber se terá retorno. Intercede por aqueles que estão desempregados há muito tempo, por aqueles que vivem da informalidade, por aqueles que já bateram em muitas portas e não encontraram oportunidade. Que essas pessoas não percam a esperança, que não se deixem dominar pela tristeza, que não permitam que o desânimo os paralise. Mostra o caminho certo, apresenta as conexões justas, indica os lugares onde a graça de Deus os aguarda, para que possam reencontrar o caminho do sustento digno e da paz no coração. Protege São Rafael aqueles que já têm trabalho, mas enfrentam ambientes hostis, injustos ou exaustivos. Fortalece os que são explorados, os que recebem menos do que merecem, os que sofrem com perseguições, fofocas, humilhações e pressões desumanas. Guarda seus corações da raiva e do desespero e protege sua integridade para que não percam a fé, nem se deixem contaminar por práticas injustas ou desonestas. Que saibam perseverar com sabedoria, oferecendo tudo como um ato de amor e união com Cristo, que também trabalhou com as mãos como humilde carpinteiro. Senhor Deus, fonte de toda providência, nós te suplicamos por intermédio do arcanjo São Rafael, que abençoes os pequenos negócios, os trabalhadores autônomos, os agricultores, os comerciantes, os professores, os motoristas, os cuidadores, os profissionais da saúde, os servidores públicos, os operários, os artistas, os empresários de boa intenção e todos aqueles que, com o suor do próprio rosto, constroem um mundo mais justo, digno e humano. Que o Senhor abra portas, crie pontes, desfaça os nós, desbloqueie os caminhos travados e conceda abundância a quem age com justiça e fé. São Rafael, acompanha com tua luz as entrevistas, os processos seletivos, os concursos, os exames, as reuniões, os contratos, os projetos, os investimentos. Inspira palavras acertadas, decisões prudentes, contatos bem direcionados. Ilumina a mente daqueles que buscam ideias novas, iniciativas empreendedoras e caminhos honestos para prosperar. Que teu discernimento celeste acompanhe cada escolha e que o Espírito Santo sopre criatividade e coragem sobre cada coração que luta para vencer com dignidade. Ajuda, glorioso arcanjo, aqueles que precisam sustentar seus filhos sozinhos, que carregam sobre os ombros toda a responsabilidade do lar. Toca com teu bálsamo os que trabalham além das forças, sem descanso, sem reconhecimento, sem apoio. Ampara os que choram em silêncio, porque não conseguem pagar as contas, comprar o que é necessário, dar uma vida melhor àqueles que amam. Defende com teu escudo os justos, remove as barreiras, quebra os grilhões da miséria e da escassez, e pede ao Senhor que multiplique o pouco, que transforme o nada em milagre, que abra os celeiros do céu e derrame a providência sobre aqueles que clamam com humildade e confiança. Se existem influências espirituais que impedem a prosperidade, que fecham caminhos, que travam a vida financeira, que causam prejuízos inexplicáveis ou repetidas perdas, que essas amarras sejam destruídas agora, pelo poder do nome de Jesus, com tua intercessão poderosa, São Rafael Arcanjo. Que toda inveja, palavra negativa, praga, rogada, contrato assinado em falsidade ou prática desonesta, que traga consequências nefastas, seja agora cancelada, dissolvida, desfeita. Que tudo aquilo que foi injustamente tirado seja restituído, que toda injustiça seja reparada e que o trabalhador seja honrado conforme a promessa divina. O Senhor não abandona os que nele esperam. Coloca sobre as mãos dos que trabalham o óleo da unção divina, para que tudo o que tocarem floresça. Que suas obras sejam firmadas sobre a rocha e não sobre a areia. Que resistam às tempestades e produzam frutos que alimentam o corpo e dignificam a alma. Que o ambiente de trabalho seja limpo de toda contaminação espiritual, de toda inveja, contenda, falsidade e opressão. Que a paz reine onde houver tumulto, que o respeito reine onde houver humilhação, que a justiça reine onde houver exploração. E quando o cansaço bater, quando a rotina se tornar dura, quando a frustração ameaçar dominar o coração, que a presença de São Rafael Arcanjo
seja força, consolo e direção. Que o trabalhador nunca se sinta sozinho, que a fé seja o seu descanso, que a oração silenciosa do coração seja sua companhia constante e que mesmo nas dificuldades ele sinta que o céu caminha junto, que o Senhor vê cada esforço, conhece cada lágrima e recompensa cada fidelidade. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo guia e abençoa o meu caminho no trabalho. São Gabriel Arcanjo, enviado do Altíssimo, mensageiro das causas extraordinárias, tu que foste escolhido para levar à Santíssima Virgem Maria o anúncio do impossível, tu que conheces os segredos do céu e os desígnios mais ocultos de Deus, hoje recorremos a ti com confiança e com o coração cheio de fé, mesmo diante das circunstâncias que nos dizem não, mesmo diante das portas que já se fecharam, dos diagnósticos que pareceram finais, das situações que parecem não ter mais saída e das causas que, aos olhos humanos, já foram consideradas perdidas. Tu que és portador de boas novas, vem em nosso auxílio, leva até o trono de Deus este pedido que já não conseguimos conter apenas dentro do peito, este clamor silencioso que carregamos há tanto tempo e que só uma intervenção divina pode atender. São Gabriel, quando tu disseste à Virgem: nada é impossível para Deus, revelaste ao mundo que a lógica do céu não se curva diante dos limites humanos. Por isso, agora suplicamos que tragas essa mesma mensagem para dentro da nossa casa, da nossa alma, da nossa luta, que possamos ouvir, mesmo que em silêncio, essa mesma verdade. Nada é impossível para Deus. Traz com a tua presença iluminada a força necessária para continuar acreditando, mesmo quando tudo ao nosso redor insiste em dizer o contrário. Sustenta a nossa esperança, reforça a nossa confiança, alimenta a nossa fé diante do impossível. Senhor Deus, Deus dos milagres e das maravilhas, escuta este clamor profundo que agora é elevado ao céu pela intercessão de São Gabriel Arcanjo. Só tu conheces os detalhes do que estamos enfrentando, as dores escondidas que ninguém vê, os pedidos que guardamos até mesmo daqueles que nos são mais próximos. Tu sabes o quanto já tentamos por nossos próprios meios, o quanto já buscamos soluções, o quanto já caímos e recomeçamos. E é por isso que agora nos rendemos, não em derrota, mas em confiança, colocando tudo em tuas mãos santas. Porque se o homem já não pode, tu ainda podes. Se a medicina já desistiu, tu ainda curas. Se a justiça humana falhou, tu ainda julgas com retidão. Se tudo parece ter terminado, tu és o Deus dos recomeços. São Gabriel leva ao Altíssimo esta causa impossível, este pedido que foge à lógica, que desafia as circunstâncias, que só pode ser resolvido por uma graça vinda diretamente do céu. Intercede pelas famílias que esperam a conversão de um ente querido que parece ter se afastado para sempre, pelos casais que esperam um filho há anos, pelos doentes que escutaram que não há mais tratamento possível, pelos endividados que não sabem mais como sustentar a casa, pelos filhos que foram embora sem dar notícias, pelas mães que choram em silêncio, pelos sonhos que foram abandonados porque tudo parecia tarde demais. Pede ao Senhor que, por tua intercessão, derrame do alto um sinal, uma resposta, um movimento invisível que mude o rumo dos acontecimentos, que as leis da terra se curvem diante da vontade do céu, que o impossível se converta em testemunho, que aquilo que parecia enterrado ressuscite, que o que era fim se transforme em recomeço, que o que era silêncio se transforme em hino de louvor, não por nós, mas para que o nome de Deus seja glorificado e reconhecido em todos os cantos do mundo como o nome que salva, que cura, que restaura e que realiza o que ninguém mais pode realizar. São Gabriel Arcanjo, fortalece nosso coração enquanto o milagre ainda não se manifesta. Não permitas que a dúvida nos roube a paz, que o medo paralise nossos passos, que a demora apague a chama da esperança. Dá-nos a serenidade de quem espera em Deus, a firmeza de quem sabe que o Senhor não se atrasa, mas age na hora certa, no tempo que tudo transforma. Dá-nos olhos espirituais para enxergar os sinais pequenos, os começos discretos, os gestos divinos que já estão acontecendo ao nosso redor, mesmo quando ainda não vemos o milagre completo.
Se o que pedimos for mesmo impossível aos olhos humanos, que seja então oportunidade para que a glória de Deus se manifeste de forma ainda mais poderosa. Que essa graça, quando chegar, e confiamos que chegará, sirva para edificar não só a nossa fé, mas também a fé daqueles que nos rodeiam. Que muitos voltem a crer ao testemunhar o que Deus fez em nossa vida. Que a nossa boca se encha de júbilo. Que nossos olhos se encham de lágrimas de gratidão e que nossa história se torne um canto de louvor pela fidelidade do Senhor. E se por alguma razão que ainda não compreendemos a resposta for outra, que sejamos capazes de confiar mesmo assim, de crer que Deus nunca nega um bem àqueles que o buscam com sinceridade. Que tenhamos a sabedoria para compreender o propósito maior que está por trás de cada silêncio e a humildade para aceitar o tempo divino com a mesma fé com que clamamos pela intervenção. Porque sabemos que, sendo concedida ou transformada, a graça sempre vem de uma forma ou de outra, do jeito de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo intercede pela minha graça impossível. São Miguel Arcanjo, guardião celeste dos filhos de Deus, príncipe das milícias do Senhor, defensor poderoso contra todas as forças do mal, hoje elevamos nosso clamor, confiando na tua presença invencível e no poder que te foi concedido pelo Altíssimo. Com o coração cheio de zelo e amor, te pedimos que venhas agora em auxílio das famílias que buscam, com lágrimas e fé, a proteção de seus filhos e netos, bem como a fortaleza espiritual dos pais que, diante de tantos desafios, carregam nos ombros a responsabilidade sagrada de conduzir, sustentar e proteger aqueles que lhes foram confiados. São Miguel, estende teu escudo sobre cada criança, cada jovem, cada menino e menina que hoje crescem em um mundo tão distante dos valores eternos, tão contaminado pelas trevas da mentira, da confusão, da inversão dos princípios e pelas tentações que vêm disfarçadas de liberdade, mas que escravizam as almas e afastam os corações de Deus. Que tua espada flamejante vá à frente de cada um, cortando todo o laço de perdição, fechando os caminhos da rebeldia, da desobediência e da fuga da verdade. Protege suas mentes, suas emoções, seus passos e seus olhos. Que nenhum espírito de engano, nenhuma ideologia contrária ao Evangelho, nenhuma influência maligna se aproxime de suas vidas. Guarda também os pais, São Miguel. Esses homens e mulheres que, muitas vezes em silêncio, travam lutas interiores para manter a casa de pé, para educar com firmeza e ternura, para manter viva a fé dentro do lar. Protege os pais que rezam sozinhos pelos filhos, que dobram os joelhos em segredo, que choram sem que ninguém veja, pedindo a Deus que seus filhos não se percam, que encontrem o caminho da salvação, que não troquem a graça de Deus pelas seduções do mundo. Fortalece esses pais na fé, para que não desanimem, para que permaneçam firmes mesmo quando os filhos se afastam, mesmo quando as palavras parecem não surtir efeito, mesmo quando o coração parece cansado de esperar. São Miguel Arcanjo, visita cada lar onde há filhos desobedientes, onde há jovens mergulhados em vícios, onde há meninas sendo enganadas por falsas promessas, onde há crianças marcadas por traumas, violências ou ausências. Entra com tua presença poderosa nesses lares e transforma o ambiente espiritual. Que o mal seja expulso, que os corações endurecidos sejam quebrantados, que a luz volte a brilhar onde a escuridão fez morada. Toma pela mão os filhos que se perderam nas estradas do pecado, do orgulho, da ilusão, e guia-os de volta ao abraço da família, à casa da fé, à presença do Senhor. Senhor Deus, em tua infinita bondade, ouve agora o clamor de todos os pais e mães que suplicam pela proteção dos seus filhos. Tu, que és o Pai por excelência, que nos amaste desde sempre, que entregaste teu Filho por nós, tem compaixão dos corações que choram por seus filhos. Ouve o clamor daqueles que pedem pela conversão de um filho que abandonou a fé, daqueles que temem pela saúde física e espiritual de seus pequenos, daqueles que enfrentam diagnósticos difíceis, crises inesperadas, decisões dolorosas. São Miguel entra nas escolas, nas universidades, nas ruas, nos trabalhos,
nos ambientes onde os filhos estão expostos. Que teus anjos caminhem ao lado deles, que os acompanhem em todos os lugares, que os protejam de acidentes, de assaltos, de más companhias, de caminhos errados. Que haja sempre um anjo teu vigiando cada passo, cada decisão, cada movimento. E se em algum momento forem tocados pelo medo, pela dúvida ou pela tentação, que se lembrem da fé ensinada em casa, que ouçam dentro do coração a voz de Deus que nunca se cala, e que escolham, ainda que entre lágrimas, seguir o caminho da vida e da luz. Protege, São Miguel, os filhos pequenos tão vulneráveis e tão puros. Protege os filhos adolescentes, cheios de inquietações e dúvidas. Protege os filhos adultos, que muitas vezes pensam que já não precisam mais da presença divina. Protege os filhos enfermos, os filhos rebeldes, os filhos afastados, os filhos que já partiram para longe e não dão mais notícias. Que nenhum deles escape à tua vigilância. Que todos, sem exceção, sejam marcados com o selo da tua proteção e que o inimigo jamais tenha poder sobre eles. Guarda também os avós que rezam pelos netos, que seguram o terço com mãos cansadas, mas cheias de fé. Que suas súplicas sejam ouvidas, que seus exemplos não sejam esquecidos, que suas bênçãos acompanhem a nova geração. São Miguel Arcanjo, sela cada família com tua espada de fogo e declara com tua autoridade celestial que esta casa pertence a Deus, que estes filhos pertencem a Deus, que nenhum mal terá poder sobre o que é consagrado ao céu. E se houver brechas espirituais abertas por palavras malditas, por práticas impuras, por influências ocultas ou pactos desconhecidos, que tudo seja desfeito agora, pelo poder do Altíssimo e por tua intercessão. Que todo o laço do mal seja quebrado, que todo o peso invisível seja arrancado, que toda maldição hereditária seja cancelada, que a herança dos filhos seja a bênção, a paz, a fé e a salvação. Que eles cresçam como servos de Deus, como luz no mundo, como sinais vivos da vitória divina sobre o mal. Escreva com fé nos comentários. São Miguel Arcanjo, protege os pais, filhos e netos da minha família contra todo o mal. São Rafael Arcanjo, medicina de Deus, mensageiro da cura e da restauração profunda, intercessor fiel dos que padecem não apenas no corpo, mas na alma cansada, abatida e ferida. Hoje recorremos a ti, suplicando pela graça da paz interior, essa paz que tantos procuram e tão poucos encontram, essa serenidade que vem do alto e que não pode ser fabricada pelas mãos humanas, mas somente recebida como dom, como milagre, como respiro que vem de Deus. São Rafael, tu que foste enviado por Deus para acompanhar, proteger e curar o jovem Tobias em sua missão, acompanha agora cada um de nós que, em meio às tribulações da vida, muitas vezes nos sentimos sem rumo, sem coragem, sem forças sequer para levantar e continuar. Há corações que sorriem por fora, mas dentro estão despedaçados. Há pessoas que acordam com um nó no peito e vão dormir com o mesmo peso na alma. Há lares onde o silêncio grita, onde o cansaço se arrasta, onde a ansiedade sufoca, onde o desânimo faz morada. E é por esses filhos e filhas de Deus que hoje te invocamos, São Rafael, pedindo que leves o bálsamo do céu sobre todas essas feridas invisíveis. Entra, São Rafael, nas emoções conturbadas, nos pensamentos inquietos, nas memórias que ainda doem, nas ausências que machucam, nos traumas que se repetem como sombras. Que tua presença pacificadora envolva agora todas as almas que não conseguem mais rezar com confiança, que se afastaram da fé porque o sofrimento parece não ter fim, que já não enxergam sentido nas coisas, que perderam a esperança de serem felizes um dia. Sonda os corações, tu que és servo fiel de Deus e leva até o trono do Altíssimo cada clamor escondido, cada lágrima silenciosa, cada gemido da alma que ninguém escuta, mas que o céu recolhe com amor. Senhor nosso Deus, Criador do Universo, Rei da paz verdadeira, fonte da calma serena, nós te pedimos, por intercessão de São Rafael Arcanjo, que desça sobre nós o teu Espírito Consolador, que cada filho teu que se sente dominado pela angústia, pela tristeza sem explicação, pela dor de uma perda, pela culpa do passado, pela vergonha,
pelo medo do futuro, possa agora experimentar o sopro suave da tua presença restauradora. Que o Espírito Santo entre onde o coração está fechado. Que a luz penetre onde só há escuridão. Que a paz floresça onde antes havia desordem interior. São Rafael, cura as feridas das palavras que marcaram negativamente, dos abandonos, das rejeições, das comparações injustas, das humilhações que ainda ecoam na mente e destroem a autoestima. Ajuda-nos a perdoar de verdade. Tira de dentro dos corações todo o ressentimento escondido, toda a mágoa não resolvida, todo o rancor que corrói silenciosamente. Liberta aqueles que ainda se apegam a histórias mal resolvidas, que se culpam por decisões antigas, que se sentem presos ao que já passou. Ensina-nos a caminhar leves, livres, limpos de tudo aquilo que não vem de Deus. Que a paz que vem de Cristo, aquela que excede todo o entendimento humano, invada agora todos os cômodos da alma. Que os pensamentos se organizem, que o coração desacelere, que a respiração se acalme, que os músculos se desfaçam das tensões invisíveis, que a mente encontre repouso, que o corpo sinta o reflexo da alma em paz. São Rafael Arcanjo, pedimos que visites os que estão em tratamento psicológico ou psiquiátrico, os que lutam contra a depressão, contra crises de pânico, contra perturbações internas, que a medicina ainda não conseguiu curar completamente. Acompanha com teu cuidado angelical cada um desses filhos de Deus, que eles sintam que não estão sozinhos, que tenham ânimo para continuar, mesmo nas madrugadas mais escuras, que saibam que há uma luz que não se apaga, que há uma mão estendida que jamais falha. São Rafael cura também os que vivem com o coração dividido, cheios de dúvidas, sem saber se permanecem ou desistem, se esperam ou fogem, se recomeçam ou enterram os sonhos. Traz clareza, traz direção, traz firmeza e, principalmente, traz a certeza de que Deus está com eles em todos os momentos, que não foram esquecidos, que não são invisíveis, que o céu ainda tem planos para suas vidas, que ainda há propósito, mesmo onde parece haver só confusão. E se a alma estiver ferida por algo que ninguém sabe, por dores que nem se conseguem nomear, por histórias que não foram contadas a ninguém, que tu, São Rafael, sejas o guardião silencioso desses segredos, levando-os ao coração misericordioso do Senhor, que tudo vê e tudo entende. Que a graça do perdão, da paciência e da entrega aos desígnios divinos seja derramada sobre cada filho e filha que agora suplica pelo dom da paz. Senhor, sela com tua paz as noites daqueles que não conseguem dormir. Toca aqueles que acordam já cansados, os que têm pesadelos, os que vivem tensos, que as casas onde reina a inquietação passem a ser habitadas pela tua presença, que o mal que agita, que perturba, que oprime, seja expulso em nome de Jesus, que a cruz sagrada seja o sinal de vitória sobre cada ambiente, sobre cada quarto, sobre cada coração, e que a paz interior, essa que é fruto do Espírito Santo, se torne tão forte, tão real, tão presente, que possa resistir às tempestades externas, às provocações, aos imprevistos, às notícias ruins. Que sejamos, mesmo em meio ao caos do mundo, instrumentos da paz de Cristo, portadores da serenidade divina, testemunhas vivas de que quem confia no Senhor jamais será abalado. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura meu coração e concede-me a paz interior. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, aquele que foi enviado para trazer aos homens os anúncios mais sagrados, os recados mais divinos e os direcionamentos mais importantes da história da salvação. Hoje, voltamos nosso coração a ti, pedindo que leves até o trono de Deus nosso pedido humilde, nossa súplica silenciosa, nosso desejo mais profundo de entender o que o Senhor quer de nós, o que Ele espera dos nossos passos, o que Ele tem preparado para os nossos dias, pois estamos diante de encruzilhadas, dúvidas, confusões interiores, decisões difíceis que precisam de luz, caminhos que se bifurcam sem sabermos para onde ir. São Gabriel, foste tu quem apareceu à Virgem Maria para anunciar o maior mistério já revelado à humanidade. Foste tu quem entrou na presença daquela jovem cheia de graça para proclamar a vontade de Deus
e iluminar o seu destino. Também foste tu que falaste com Zacarias no templo, mostrando que o impossível se tornaria realidade. Por isso, confiamos na tua missão divina, confiamos na tua proximidade com os céus, confiamos na tua autoridade como portador das decisões celestes. Vem até nós, São Gabriel Arcanjo, com tua voz clara e tua presença luminosa, e comunica à nossa alma aquilo que ela precisa ouvir, aquilo que vem do coração de Deus, aquilo que não conseguimos perceber sozinhos. Vivemos tempos em que tudo parece apressado, em que o barulho do mundo nos impede de escutar a voz do alto, em que as decisões são tomadas com base no medo, na impulsividade ou na opinião dos outros. Mas hoje pedimos que a partir deste momento, todo discernimento venha pela ação do Espírito Santo, que toda escolha importante esteja alinhada com a vontade divina, que cada passo seja iluminado pela sabedoria que vem do céu. São Gabriel intercede por aqueles que estão com o coração dividido, que não sabem se permanecem ou desistem, se seguem por este caminho ou por outro, se mudam de cidade, de trabalho, de vida, se continuam tentando ou se recuam. Apresenta ao Senhor cada coração inquieto e traz a resposta conforme os desígnios do Pai. Senhor nosso Deus, Criador de tudo o que existe, Pai de bondade que nunca nos abandona, nós te pedimos neste instante a graça da direção. Que os nossos pensamentos sejam ordenados segundo a tua luz. Que o nosso coração não se deixe levar por ilusões, enganos, pressões ou sentimentos passageiros. Que nossas escolhas estejam fundamentadas na tua palavra, naquilo que é justo, santo e verdadeiro. Que nenhuma decisão importante seja tomada na escuridão, na pressa ou no desespero. Ilumina as mentes, abre os olhos espirituais, dissipa toda a névoa, quebra toda a confusão mental, desfaz todo o engano do inimigo. Tira dos nossos caminhos as opções que não vêm de ti e fortalece, com paz interior, as decisões que o Senhor já preparou. São Gabriel Arcanjo, vem anunciar no íntimo do nosso ser aquilo que ainda está encoberto. Revela o que precisa ser revelado, mostra o que está escondido, desmascara toda a aparência enganosa. Se há relacionamentos que estão sendo guiados por mentira, que a verdade venha à tona. Se há amizades que não são bênção, que sejam afastadas com firmeza. Se há planos que não são da vontade de Deus, que sejam frustrados antes que tragam prejuízo. Se há portas que não devem ser abertas, que sejam seladas com o selo do céu. E se há caminhos que pareciam improváveis, mas são os caminhos preparados por Deus, que eles sejam confirmados por meio da paz que só Ele pode dar. Que aqueles que buscam saber qual é o seu chamado, sua missão, sua vocação, encontrem através da tua intercessão, São Gabriel, a clareza necessária para dar o primeiro passo com fé. Que os jovens que estão indecisos quanto ao futuro sintam a mão de Deus conduzindo. Que os casais que não sabem como reconstruir sua história encontrem uma luz. Que os pais que precisam tomar decisões difíceis pelos filhos recebam discernimento do alto. Que os profissionais que vivem tensões no trabalho saibam qual direção seguir. Que os desempregados encontrem a porta certa. Que os sacerdotes e consagrados que vivem em crise recebam confirmação, renovação e coragem. Senhor, livra-nos de andar por caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas que não são seguros diante de ti. Livra-nos de toda ilusão. Livra-nos de toda insistência humana que nos afasta dos teus planos. E ajuda-nos a ouvir a tua voz acima de todas as outras. Que a tua vontade se faça em nossa vida, mesmo quando não a entendermos de imediato. Dá-nos humildade para aceitar e fé para obedecer. Que não sejamos guiados por impulsos, mas pela tua direção santa. E se tivermos que esperar, que saibamos esperar com paciência. E se tivermos que mudar de direção, que façamos isso com confiança. E se tivermos que recomeçar, que isso seja feito com esperança. São Gabriel Arcanjo, protege nossos pensamentos de confusão, protege nossas decisões de erro, protege nosso caminho de tropeços. Que a tua presença caminhe à nossa frente, anunciando o que o céu quer nos dizer, revelando o que o Senhor quer que saibamos, conduzindo-nos com segurança rumo à vontade de Deus. Se esta oração tocou seu coração,
Compartilhe com alguém que você ama, alguém que também precisa de proteção em casa. E se ainda não faz parte da nossa jornada, se inscreva agora no canal Jornada da Fé. Juntos, seguimos protegidos e guiados. Que São Miguel Arcanjo te acompanhe hoje e sempre. Que tua casa seja sempre um lugar de paz, de luz e de vitória. E que o céu jamais se afaste da tua família.